Bom, estou aqui para a gente fazer a nossa última aula, sessão, vídeo, nosso último vídeo de comentários aqui sobre o papel de parede amarelo, esse conto que a gente está lendo juntas. E hoje eu vou comentar a parte final, ou a parte que faltou, então, que na minha edição, que é a edição amarela, já mostrei várias vezes, que é da José Olímpio, vai da página 57 até a página 69. E eu vou praticamente ler junto com vocês esse final. Então, assim, se você está lendo e não está nessa parte ainda, né? Então, lê primeiro, porque senão você vai saber. Agora, se você está só acompanhando para conhecer um pouco esse conto, aí eu já também te adianto que não tira a graça, porque é tão bem escrito, é tão gostoso de ler. Eu vou precisar falar devagar, porque eu tô num dia um pouco atípico, e eu estava fazendo coisas completamente diferentes disso agora, então eu preciso me concentrar, senão vai ficar uma bagunça. E vamos lá, então. A gente parou, na semana passada, numa parte que estava, assim, bem intensa, porque a gente viu o quanto que ela estava investigando esse papel e o quanto que ela descobria coisas ali sobre esse papel de parede e como que ela passou a ver e a ter certeza que esse papel se movimentava e que tinha uma mulher presa ali atrás daquele primeiro plano do papel de parede. E aí a gente terminou com uma frase bastante dramática, em que ela descrevia como o padrão do papel estrangula essas mulheres. Então, tem mais, às vezes ela diz que é uma, às vezes ela diz que são várias mulheres. A gente vai até falar um pouquinho disso agora nessa parte final. E o papel de parede, então, o padrão estrangula essas mulheres. E ela diz assim: se essas cabeças fossem cobertas ou removidas, não seria tão ruim. Então, tá assim, muito intenso, né? Como a gente falou, bastante violento essa descrição. E aí, agora, então, vamos ver o que acontece, o que mais ela descobre, o que mais ela diz sobre esse papel de parede. Acabei de lembrar, muito convenientemente, que, como estou gravando também no celular, preciso deixar ele no mudo e não estava. Então, agora a gente vai começar pela frase: acho que essa mulher sai durante o dia. É a frase que começa essa sessão. E como a gente vai chegar até o fim, não vou falar qual é a frase final, porque a gente vai chegar lá, né? Então, a gente está partindo desse trechinho. Acho que essa mulher sai durante o dia. Então, ela começa assim: acho que essa mulher sai durante o dia, o que já nos leva de volta a essa separação que ela anda fazendo entre dia e noite. A gente viu que ela estava marcando esses períodos bastante bem aí nos últimos trechos que nós lemos. Então, tem algum tipo de separação, a gente viu que tinha a ver com dormir ou não dormir, estar mais eufórica, mais ativa ou não estar, e também com a presença do marido ou não, né? Então, a gente estava observando como que ela estava marcando esse tempo, e aí agora, então, a gente já começa com essa hipótese que ela lança. Acho que essa mulher sai durante o dia. E em segredo lhes digo por quê, eu a vi. Então, agora ela viu essa mulher fora do papel de parede. Então, veja como isso já é um passo além, né? Então, ela não está só vendo essa mulher sacudindo as grades do papel, ela não está só vendo essa mulher ali atrás, mas agora ela já viu essa mulher em outro lugar. Então, ela já está observando essa figura fora desse espaço do papel de parede. O que a gente também pode conectar com aquela ideia de contaminação que esse papel de parede traz. Trouxe ali para as coisas que eram tocadas, né? Então, se eu toco ali, encosto ali, a coisa fica amarela, então tinha isso. E agora é como se realmente se dispersasse pelo ambiente tudo isso que ela observa nesse papel de parede. Então, ela vê essa mulher de cada janela do quarto, ela diz que sabe que é a mesma mulher porque ela está sempre rastejando. E aí tem uma frase bem enigmática, porque ela diz assim: sei que é a mesma mulher porque está sempre rastejando, e a maior parte das mulheres não rasteja durante o dia.
E é muito interessante isso, porque numa frase dessas, a maioria das mulheres não rasteja durante o dia, tem um implícito aí que a gente consegue entender, a gente consegue inferir que, de alguma forma, para essa narradora, mulheres rastejam. Então, mulheres rastejam, só que normalmente não é durante o dia. Normalmente elas rastejam durante a noite. E aí, lógico que a gente poderia, não vou fazer isso aqui, né? Mas a gente poderia interpretar mais ainda essa frase, ligar essa frase, essa posição de submissão em que ela se encontra, de ausência de controle sobre a própria vida, de ausência de autonomia. Então, mulheres rastejarem não é o que chama atenção. O que chama atenção para ela está sempre rastejando e a maior parte das mulheres não rasteja durante o dia, mas eu vi ela de dia, eu vi essa mulher de dia, então eu estou achando que ela sai do papel de dia. Vamos lá, estou tomando café e não quero que esfrie. E aí ela diz que vê essa mulher na Alameda, rastejando para cima e para baixo, sob as vinhas, rastejando por todo o jardim. Na longa estrada, quando passa uma carruagem, ela se esconde para não ser vista. Deve ser muito humilhante. Olha só essa frase, né, que conecta com a frase que a gente leu agora há pouco. Deve ser muito humilhante ser flagrada rastejando à luz do dia. Então, aqui a gente tem essa marcação, acho que vai ficar comprido esse vídeo, essa marcação entre dia e noite. A gente tem também uma espécie de um estilo de narração nesse princípio meio hiperbólico, porque ela diz, eu vejo ela de cada janela, está sempre rastejando, rasteja por todo o jardim. Então, parece que, né, tem algo aí, uma espécie de exagero na presença dessa mulher que sai do papel de parede. Então, isso que eu estou chamando aqui de algo mais hiperbólico. E agora eu vou ler para vocês o trecho que eu já li para conectar com o trecho seguinte, porque vocês vão ver o que acontece. Acontece algo curioso. Olha só. Não a culpo nem um pouco. Deve ser muito humilhante ser flagrada rastejando à luz do dia. Sempre tranco a porta quando rastejo durante o dia. Não posso rastejar durante a noite, pois sei que John imediatamente suspeitaria de alguma coisa. Então, veja só. Aqui, apesar de o foco narrativo se manter, ou seja, ela continua narrando na primeira pessoa, essa mulher, que era uma terceira, agora parece muito mais identificada com ela, porque ela diz, sempre tranco a porta quando rastejo durante o dia. Então, agora ela está, bom, eu rastejo durante o dia. Parece que ela se mistura, algo que já vinha acontecendo ao longo de todo o conto, se mistura com essa figura que ela vê atrás do papel de parede. E nesse deslizamento, na hora que a gente está lendo, é muito mais brutal, né? Muito mais chocante, porque você está ali, né, fazendo uma leitura corrida desses parágrafos anteriores e, de repente, ela vem com essa. Sempre tranco a porta quando rastejo durante o dia. Não posso rastejar durante a noite, pois sei que John imediatamente suspeitaria de alguma coisa. Então, de novo, nós temos essa aflição, essa espécie de medo do marido que ela já vinha sinalizando, que ela sinalizou de uma forma mais ostensiva no último trecho, eu acredito que a gente leu juntas. E aí ela continua falando do John. Então já sabemos agora que ela também rasteja, e ela só rasteja ou de porta trancada, né? Bom, ela só rasteja durante o dia de porta trancada, de noite ela não consegue por causa do marido. E o marido tem andado tão estranho, diz ela, que prefiro não o irritar. Gostaria que ele fosse para outro quarto. Além do mais, não quero que ninguém além de mim ajude essa mulher a se libertar. A gente já viu que ela desenvolve essa relação um tanto quanto possessiva, ali, íntima, privada com esse papel de parede. Ela não queria que ninguém se interessasse por ele. Ela acha que as pessoas vão perceber que tem algo de misterioso ali a ser decifrado e ela quer fazer isso sozinha, né? Ela quer lidar com isso de uma forma autônoma, de uma forma, né, independente. Então, aqui, de novo, isso aparece. Ninguém além de mim ajude essa mulher a se libertar. Que frase forte, né? Muitas vezes, imagino se conseguiria vê-la de todas as janelas ao mesmo tempo. É interessante essa frase, né? Conseguiria vê-la de todas as janelas ao mesmo tempo, porque como assim? Como que isso poderia acontecer, né? Me parece que tem um pouco a ver com a perspectiva da qual se olha, né? Então, eu consigo, de cada janela separadamente, flagrar essa mulher rastejando, mas eu gostaria de podê-la ver
de todas as janelas ao mesmo tempo. Talvez eu quisesse que essa imagem se mantivesse estável, que ela sempre estivesse ali para que eu conseguisse vê-la. Porque me parece, né, que essa descoberta do papel de parede, com a descoberta dessa mulher presa, é uma tomada de consciência sobre a própria condição em que ela se encontra, né? Que é isso que a gente veio trabalhando nas últimas partes do livro. Então, quer dizer, quando ela diz assim, imagina se conseguiria vê-la de todas as janelas ao mesmo tempo, para mim tem algo ali de não deixar essa mulher escapar, sabe? De não perder isso que eu acho que eu estou descobrindo, que é muito importante. E ela diz assim, no entanto, por mais rápido que eu me vire, só consigo vê-la de uma janela de cada vez. E parece uma coisa meio, né, alucinante também, ficar trocando aí de janela muito rápido para ver se eu consigo alcançar uma espécie de visão total sobre essa descoberta, uma visão totalizante disso que eu encontrei, que eu descobri. E ainda que sempre a veja, falei que eu ia ler, né? Hoje eu vou realmente ficar lendo aqui mais colada ao livro. Ainda que sempre a veja, talvez ela rasteje mais rápido do que eu consigo me virar. Já observei algumas vezes lá longe, em campo aberto, rastejando tão depressa quanto a sombra de uma nuvem sob vento forte. Agora, olha só essa frase, né? Observei essa mulher lá longe, em campo aberto, rastejando tão depressa quanto a sombra de uma nuvem sob vento forte. Então, a gente tem sombra, nuvem e vento. E essas palavras, elas são interessantes porque, de alguma forma, todas elas dizem respeito a algo que a gente não pode pegar, né? Não pode pegar. E algo que, assim, é algo de evanescente, talvez, né? Alguma coisa de inefável, alguma coisa de... Então, acho que vai trazendo, né, reforçando um pouco, talvez, essa nossa hipótese de que essa mulher tem a ver com ela se deparar com uma verdade, mas tá difícil de eu me apropriar dessa verdade, não consigo exatamente pôr a mão nisso que eu estou descobrindo. Tem a ver também com aquela frase de todas as janelas ao mesmo tempo, e aí ela lá depressa, claro, ela está falando da velocidade, mas também está falando de algo que eu não consigo capturar. Então, eu vi que está lá, eu já vi várias vezes, mas assim, eu não consigo capturar essa mulher. O que seria isso que eu estou vendo? Então, ela se movimenta ali, rasteja tão depressa quanto a sombra de uma nuvem sob vento forte. Aí nós seguimos, muda de sessão, que é uma sessão curta aqui, de uma página mais ou menos, antes da gente se encaminhar para o final, em que ela diz que descobriu outra coisa curiosa, mas que ela não vai contar. Não é bom confiar demais nas pessoas. Agora, olha só que interessante essa narradora é. Essa narradora é incrível, assim. Dá para fazer um trabalho lindo sobre foco narrativo com este conto, assim. Me dá até vontade, mas não tenho tempo para fazer isso nesse momento. Porque, assim, na sessão anterior, que a gente estava lendo agora mesmo, é que eu estou trocando aqui no livro, então eu consigo me localizar, ela disse, lhes digo, olha só. Então, ela tinha começado assim, acho que essa mulher sai durante o dia e em segredo lhes digo por quê, eu a vi. Então, aqui, veja que ela, em segredo lhes digo por quê, está estabelecendo uma espécie de relação de confiança com a gente, né, com o leitor, com quem quer que vá acessar esse registro. E aí, agora, nesse momento, ela já diz, ó, agora eu não vou contar, não. Não é bom confiar demais nas pessoas. Então, o que a gente vê aqui é que essa experiência privada com o papel de parede, ela se torna cada vez mais íntima e secreta, porque se por num princípio ali de investigação ela queria investigar sozinha com relação aos personagens que estavam no entorno dela, mas ao leitor, né, que nem era referido no texto, acho que é a primeira vez que ela diz assim, lhes digo, perere, que ela se dirige, né, a algum observador, algum leitor, alguém de fora, ela estava tudo às claras para quem estivesse lendo. Agora ela já se retira um pouco desse pacto, né, como se a gente pudesse chamar assim,
e ela diz que não vai contar. Então, tem algo que ela descobriu que é curioso, mas que ela não vai contar. Não é bom confiar demais nas pessoas. Então, ela deixa aí esse enigma para nós, não nos revela esse enigma e ainda mostra que não está confiando na gente. Então, o que é isso de tão absurdo, de tão curioso que ela descobriu e que nem a nós ela pode confessar? Tem algo de muito secreto nessa experiência com o papel de parede e que, com certeza, tem a ver, né, com essa situação vivida no casamento. E aí ela vai dizendo, então, que ela tem mais 2 dias lá. Lembra que eles têm uma estadia mais ou menos combinada de quanto tempo eles vão passar ali. E aí ela diz agora que ela tem 2 dias para arrancar o papel. E é isso que ela vai começar a fazer. Ela vai começar a arrancar esse papel. E ela volta a falar do marido, então, dizendo que o John está começando a perceber. Perceber o que exatamente? Perceber esse envolvimento com papel de parede, talvez. Ela diz que ouviu o John fazer um monte de perguntas profissionais à Jenny sobre ela, e que a Jenny fez um relatório muito bom, disse que ela dormia à noite, dormia durante o dia, pererã. E aí o John fez a ela, a própria narradora, todo tipo de perguntas, e olha só essa frase, e fingiu ser muito amável e gentil. Isso também é uma mudança significativa nessa narradora, porque a gente sabe que até então ela tinha essa ambivalência com o marido, mas ela, em outros momentos do texto, afirmava a amabilidade e a gentileza desse marido. Era algo que, por mais que ficasse ali um pouco esquisito, em vista de todo o contexto, ela dizia, John é muito bom, John parararã, e agora ela disse, ele fingiu ser muito amável e gentil. E ela traz a seguinte frase na sequência, como se eu não pudesse enxergar através dele. Enxergar através dele? Dele quem? Do John ou do papel de parede? Dos dois, né? Então, esse enxergar através que ela traz aqui como essa percepção de que a gentileza e a amabilidade do marido eram falsas, eram um fingimento, também é algo que ela, né, trabalha muito nessa visão do papel de parede. Então, tem algo na frente, mas se eu olhar através do que está na frente, eu consigo ver algo atrás. No caso do papel, uma mulher presa. Com relação ao marido, tem algo na frente, uma fachada de gentileza, e ultrapassando essa falsidade, eu consigo ver que, na verdade, ele não é nada disso. Então, a gente tem aqui essa correspondência, né? Dessa frase que ela traz aqui, se refere também ao papel, né? Não só ao marido. Então, a gente vai estabelecendo essa conexão de uma forma ainda mais intensa. Bom, e aí ela diz, papel só interessa a mim, mas estou certa de que John e Jenny foram secretamente afetados por ele. Até interessante a gente pegar John e Jenny, né? Porque são 2 nomes começando com a letra J, um homem e uma mulher, quase como se fossem duplos aí, exercendo funções semelhantes na vida dessa mulher, né? Então, isso também seria algo a gente pensar. E quando ela diz, estou certa de que John e Jenny foram secretamente afetados por ele, pelo papel, talvez afetados por ela, pelo envolvimento dela com o papel de parede, né? Talvez um pouco também dessa forma a gente possa pensar. E aí chegamos ao último dia dela nesse lugar. E aí, minha gente, é o seguinte, o final desse conto, ele é enigmático. Só que assim, eu fiz um combinado comigo mesma, tá? É um combinado que eu fiz comigo mesma, que é o seguinte, desde o princípio, quando eu comecei a gravar essa sequência aqui, eu falei, olha, são comentários de leitura, não é uma análise, não é aula, são comentários, né? Não vou fazer nenhuma interpretação, porque se eu fosse, eu procuraria ali alguns artigos, alguns estudos, para dar mais luz, para dar mais consistência, para a gente poder interpretar esse final. Eu não vou fazer isso. E por que que eu fiz esse combinado? Também eu não vou ficar me debruçando demasiadamente aí sobre o livro. Porque se eu fizer isso, eu não consigo gravar, tá? Porque daí eu vou ficar muito envolvida e vou ter que ter aí um tempo de trabalho muito mais extenso. Então, o meu combinado foi, vou fazer uma coisa informal,
Não vou ficar ali elaborando milhões de coisas, vou trazer os meus comentários como eu tenho feito. Então, eu vou dizer assim, tem coisa que vai ficar no ar, tem coisa que vai ficar no ar. E aí também, gente, quem quiser procurar uma interpretação mais extensa e tal, né? Ou pegar e fazer uma leitura mais crítica, mais colada ali ao texto, depois pode até compartilhar comigo que eu agradeço. Mas vamos lá, chegamos ao último dia que esse casal vai passar aí, então, nessa casa esquisita, desde o princípio esquisita. Então, vamos lá. Ela vai começar dizendo, então, que o marido vai passar a noite na cidade e que só sai no fim do dia. A Jenny fez menção de dormir comigo, essa dissimulada. Essa frase, Jenny fez menção de dormir comigo, sinaliza tanto que Jenny deve estar percebendo algo nessa protagonista, então essa protagonista deve estar agindo de uma maneira um pouco esquisita, a ponto de Jenny querer vigiá-la à noite, mas também reforça o que a gente comentou agora há pouco, que ela é como se fosse um duplo desse marido, né? Então, até deitar com a mulher, ela propõe. Mas eu lhe disse que certamente descansaria melhor sozinha. Foi uma resposta inteligente, pois na verdade eu não estava nem um pouco sozinha. Então logo despontou a lua e a pobre mulher começou a rastejar e a sacudir o padrão. Levantei-me e corri para ajudá-la. Vamos ler tudo? Porque, né, qualquer coisa eu vou pulando umas partes, mas vamos lendo porque é intenso. Eu puxava e ela sacudia, eu sacudia e ela puxava. E antes que fosse manhã, tínhamos arrancado metros de papel. Então estão ela e a mulher do papel de parede arrancando o papel de parede, trabalhando em conjunto. Aliás, um estudo sobre duplo também cabe muito bem nesse livro, hein? Uma faixa mais ou menos da altura da minha cabeça e ao longo de metade do quarto. Então, quando veio o sol e o medonho padrão começou a rir de mim, olha esse padrão aí, esse padrão rindo dela, né? Decidi que acabaria com ele hoje mesmo. Agora ela está vingativa, né? Ela está vingativa. E aí é interessante, porque essa agressividade dela, ela não tinha antes. Lembra que até escrever custava muito para ela. Ela não tinha essa energia. Essa energia não estava disponível para ela. E agora olha a agressividade dessa mulher. Tanto ela passou a noite inteira arrancando o papel de parede, quanto ela decidiu que ia acabar com ele hoje mesmo. Uma frase, né, que tem aí um tom mais enérgico. E aí, assim, bom, a gente falou, né, tem um progresso aí nesse texto, né, tem uma continuidade, rumo a um certo enlouquecimento dessa personagem. E é muito curioso, porque é um paradoxo que esse enlouquecimento da personagem vem acompanhado de uma clareza sobre a condição em que ela se encontra, talvez sobre o real caráter do marido, talvez sobre, né, esse contexto em que ela está, o quanto que é desfavorável para ela. Então, de uma certa forma, a tomada de consciência vem junto com a ruptura com a realidade. É muito louco isso. Se a gente quisesse, que eu não gosto desse tipo de análise, mas tem gente que gosta muito, então é interessante, não é uma análise literária, tá? Isso não é considerado algo legal de se fazer quando a gente trabalha texto literário. Isso é comentário, assim, de curiosidade, né? A gente poderia especular aí o que está acontecendo com ela, especular aí se essa mulher está tendo aí períodos de mania, por exemplo, né? Porque tá ali acordada à noite, de repente tá com essa energia super em alta e tá aí arrancando um monte de coisa. Falei que isso não é o tipo de leitura que a gente faz quando trabalha com literatura, né? Então, se for fazer um trabalho de análise literária, por exemplo, a gente não costuma seguir um caminho no sentido de observar os personagens e falar, ó, esse personagem tem um transtorno X, esse personagem tem essa coisa. Não dessa maneira, tá? Mas é claro que um diálogo com áreas afins a gente pode sempre fazer e é muito, muito rico. O que eu estou dizendo aqui é que empobrece o livro, né? Empobrece o conto se a gente pegar essa personagem e diagnosticar essa personagem. Falar, olha, essa personagem
tá aí tendo uma espécie de psicose, essa personagem tá aí tendo algum tipo de... Ela parece que tem um quadro de mania, então logo essa personagem deve... Bom, o que está acontecendo? Que transtorno ela tem? Isso empobrece o texto, porque a gente passa a explicar o conto na chave de um diagnóstico médico, né, clínico, psiquiátrico. Então, isso não é assim que a gente caminha, né? A gente quer manter aquilo que o texto traz. E o que o texto traz é um relato em primeira pessoa. É o relato dessa personagem que está passando por isso. Ela é a narradora. Então, a gente não tem como acessar outras perspectivas em torno do que é que está acontecendo aqui, né? Seria diferente o modo de trabalhar esse texto se a gente tivesse lado a lado com o relato dela, o relato do marido dela, né? Se a gente pudesse acessar esse marido, a gente só acessa os outros personagens a partir dela. Então, isso é algo básico para a gente considerar quando a gente está trabalhando um texto narrado em primeira pessoa, que a gente está observando tudo o que acontece a partir da perspectiva de uma personagem. Então, assim, pode ser, a especulação também não é análise, pode ser que ela esteja completamente descolada da realidade, o marido seja um cara super legal e ela que está, assim, causando, não sei, pode ser, né? Não é o que parece, mas pode ser. E isso que é o legal, que a gente não sabe, a gente não vai saber. A gente não vai saber exatamente o que é isso que aconteceu, porque é polissêmico, sim. A literatura, ela trabalha com a linguagem de uma maneira muito polissêmica. Então, a gente vai ter interpretações diferentes para esse conto, interpretações diferentes para essa história, para isso que está se passando com essa personagem, tá? Então, vamos lá. Por que eu estou falando tudo isso? Não tenho nem ideia. Mas lá vamos nós. Amanhã vamos embora, e toda a mobília do quarto será movida para o andar de baixo, onde estava quando chegamos. Tá interessante, né? Porque ela queria ficar no andar de baixo. Então, olha o trabalho que esse marido se deu para movimentar toda a mobília para a parte de cima, porque queria que ela ficasse naquele quarto por algum motivo, e ela não queria ficar naquele quarto, mas colocaram ela lá naquele quarto. Ela riu, não, perdão, pulei. Para o andar de baixo, onde estava quando chegamos. Jenny olhou espantada para a parede, mas eu lhe disse alegremente que tinha feito aquilo por pura raiva da coisa odiosa. De novo, essa energia disponível, nessa agressividade. A Jenny se assustou ali, com o papel de parede todo arrancado, e ela falou: não, eu fiz isso porque eu estava com raiva dessa coisa odiosa. A Jenny riu, pererê, pererê. Bom, aí ela segue falando que o papel é dela, né? Ninguém vai tocar nesse papel enquanto eu viver. A Jenny tentou me tirar do quarto, mas eu disse que agora tudo estava tão calmo e vazio e limpo que eu me deitaria novamente e dormiria o máximo que pudesse. E que ela não deveria me acordar nem mesmo para o jantar. Eu a chamaria assim que despertasse. Então agora ela se foi, e os empregados se foram, e as coisas se foram, e não sobrou nada. Olha de novo como é excessivo esse texto, né? Como ela pega uns trechos e ela insiste numa ideia, ela vai repetindo. Então, aqui já ficou calmo, vazio, limpo, né? Aí, a Jenny se foi, os empregados se foram, as coisas se foram, não sobrou nada, além da grande cama pregada ao chão com seu colchão de lona. Então, estamos num ambiente agora vazio. Agora, esse quarto está vazio, só tem a cama pregada ao chão. Hoje à noite vamos dormir no andar de baixo e amanhã tomaremos o barco para casa. Gosto bastante do quarto, agora que está vazio novamente. Quanta destruição fizeram as crianças aqui? Essas crianças a que ela se refere, ela já comentou lá no começo do conto, né? Que aparentemente essa casa ou era uma escola, ou enfim, esse quarto em particular recebia crianças e tal. Então ela faz como se fosse uma volta ali para o princípio, né? Ela olhando para esse quarto, quase como se olhando para esse quarto pela primeira vez, né? Nesse momento. Gosto bastante do quarto agora que está vazio novamente. Quanta destruição fizeram as crianças aqui. A armação da cama está bastante corroída. Então, como se ela olhasse ali, está observando esse quarto com olhos meio novos, de repente. Mas tenho que pôr mãos à obra. Tranquei a porta, joguei a chave no caminho de acesso à casa. Então, vejam, ela jogou a chave fora do quarto. Ela está trancada dentro e jogou a chave fora. Não quero sair e não quero que ninguém entre até John chegar. Quero surpreendê-lo. Aí começa uma coisa esquisita, né? Uma coisa bem esquisita. Lembram que o padrão estrangulava as mulheres de trás do papel.
padrão as estrangulava, certo? Aí ela começa assim: tem uma corda aqui em cima que nem mesmo Jenny descobriu. Se aquela mulher conseguir sair e tentar escapar, posso amarrá-la. Peraí, calma. Que estranho. Não é estranho isso? Porque ela não queria ajudar essa mulher? Ela não queria ajudar essa mulher a sair? E agora ela tá falando que se a mulher tentar conseguir sair e tentar escapar, ela vai amarrar essa mulher? Estranho. Mas esqueci que não posso alcançar muito longe sem ter algo em que subir. Essa cama não se mexe. Tentei levantá-la e puxá-la até perder as forças. Então fiquei tão zangada, olha só a agressividade, que mordi um pedacinho num canto, mas machuquei os dentes. Então veja que cena desesperadora. Essa mulher arrancou o papel de parede, se trancou no quarto, jogou a chave fora, pegou uma corda, tá tentando subir nessa cama, mas não consegue puxar a cama pro lugar que ela consegue, porque a cama tá pregada no chão. Ela ficou brava, ela tá muito brava, e ela mordeu um pedaço da cama num canto e machucou os dentes com isso. Olha que cena. Que cena doida, né? Que cena forte, assim. Vocês imaginam isso? Tem um filme desse livro, será? Deviam fazer, né? Que essa cena é bem imagética, assim. Depois arranquei todo o papel que consegui alcançar. Ele está terrivelmente grudado e o padrão adora isso. O padrão adora que esse papel esteja grudado. Todas aquelas cabeças estranguladas e olhos bulbosos e fungos bamboleantes zombam de mim. Bem grotesca essa descrição. Estou ficando tão zangada que cogito um ato desesperado. Saltar da janela seria um exercício admirável, mas as grades são fortes demais para que eu nem mesmo tente. Ela cogita, então, saltar da janela. De todo modo, eu não faria isso. É claro que não. Sei muito bem que um ato como esse é impróprio e poderia ser mal interpretado. Então, parece que aqui ela retorna um pouco para esse lugar. Como é que eu seria observada se eu fizesse isso? Não quero nem sequer olhar pelas janelas. Há tantas mulheres rastejando e elas rastejam tão depressa. Fico imaginando, olha só que coisa mais linda! Fico imaginando. E se todas saírem do papel de parede como eu saí? Gente, olha que eu fico arrepiada. Cara, isso daqui é uma obra-prima. Vocês não estão entendendo. Só que é muito bom. Isso aqui é muito bom. É muito bom. Olha só. Lembra lá atrás um pouquinho, né? Antes da gente chegar nesse ponto, quando ela falou assim: deve ser muito humilhante ser flagrada rastejando à luz do dia, sempre tranco a porta quando rastejo durante o dia. E a gente já tinha feito, meu Deus, uau, então ela também rasteja. E aí agora, ela, né, se identifica completamente. Agora é assim, fundiu com o papel de parede. Totalmente. E se todas saírem do papel de parede como eu saí? Então, ela está se colocando nessa posição. Veja que essa personagem, ela meio que ela se fragmenta nessas outras mulheres, né? Ela se projeta nessas mulheres, ela tem ali naquela mulher, porque às vezes é uma, às vezes são várias, que está atrás ali do papel de parede, uma espécie de duplo, e aqui ela opera uma fusão. Então, agora é como se ela mesma tivesse saído desse papel de parede. E aí a gente fala, bom, será que essa frase está operando como uma metáfora? Será que essa frase é literal? Se essa frase é literal, faz parte desse processo dela dissociativo, né? E se essa frase é uma metáfora, o que é as duas coisas, né, gente? São as duas coisas. Se essa frase é uma metáfora, a gente pode pensar, o que é um papel de parede? O que é um papel de parede? É algo que encobre, né? É algo que esconde. É algo que eu deveria colocar aqui nessa parede, por exemplo, para ficar mais legal. Mas quer dizer, tem algo atrás, sim, e aí é um elemento decorativo, é um elemento que tem a ver com a aparência. Então, esse livro, de uma maneira muito grosseira, né, da minha parte de falar, tá falando bastante sobre essa questão da aparência. Tem algo por trás de uma aparente normalidade. Tem algo por trás de um casamento aparentemente comum. Tem algo por trás
de todas as mulheres que estão ali simulando ou performando alguma coisa, fingindo que está tudo bem. Então, agora eu sei que eu fiz um suspense, mas não tem suspense nenhum. É isso, né? Então, olha só, quando ela diz todas saírem do papel de parede como eu saí, é quase como se ela dissesse, nossa, e se todas se derem conta, né, de que elas conseguem escapar disso daí que elas estão vivendo, como eu entendi que é possível. Mas olha só, gente, essas mulheres, ela fica vendo lá que estão rastejando para fora, né, ali no campo, ali no jardim e tudo mais. Então ela diz, mas agora estou bem atada à minha corda. Estou bem atada à minha corda bem escondida. Não serei eu a parar na estrada lá embaixo. Quase como se ir para lá embaixo fosse uma espécie de castigo, de punição por ter saído desse papel, não sei, né? Saído do papel, saído da sua função, saído desse lugar, você saiu do seu lugar, então agora você vai ser expulsa, e ela se amarra àquela corda e se esconde. Acho que vou ter que voltar para trás do padrão quando vier a noite, e isso é difícil, né? Ela diz isso, olha só. É tão agradável estar nesse grande quarto a rastejar a meu bel prazer. Não quero ir lá fora. Não vou fazer isso, mesmo que Jenny me peça. Pois lá fora é preciso rastejar pela terra, e tudo é verde, em vez de amarelo. Aqui, porém, posso rastejar sem esforço pelo chão, e meu ombro se encaixa perfeitamente naquela grande mancha ao longo da parede. Então, não posso me perder. Eu não me perco aqui, né? Dentro desse lugar fechado, dentro desse quarto. Eu já memorizei todos os cantinhos desse quarto, de tanto que eu fiquei aqui presa nessa casa, nesse lugar que eu não queria estar. Eu já sei até a mancha que tem no chão, meu corpo encaixa nesse, estou plasmada a esse quarto. Ora, John está à porta. Não adianta, meu rapaz, você não vai conseguir abri-la. Como ele grita, como ele esmurra. Agora ele está berrando para que alguém traga um machado. Seria uma lástima quebrar essa bela porta. John, querido, disse eu, com minha voz mais doce, a chave está lá fora, perto dos degraus da entrada, debaixo de uma folha de bananeira. Isto o fez ficar em silêncio por alguns momentos. Depois disse muito tranquilo, abra a porta, querida. Não posso, respondi. A chave está lá fora, perto dos degraus da entrada, debaixo de uma folha de bananeira. E depois voltei a repeti-lo várias e várias vezes, sem pressa e com ternura, até que ele foi lá ver e naturalmente encontrou a chave e entrou. Parou a um passo da soleira. O que houve? Gritou. Pelo amor de Deus, o que você está fazendo? Ainda rastejando, olhei para ele por cima do ombro. Finalmente consegui sair, respondi. Apesar de você e de Jane, mais uma com o J. Como é que eu não reparei nisso antes, né? Não tinha, de fato, eu não tinha notado isso antes. A Jane, se eu não me engano, a Jane é a tal da irmã dele, não é? Ai, gente, agora eu vou ter que lembrar. Lá vem a irmã de John, lá vem a irmã de John. Não fala o nome da irmã de John. Enfim, depois eu confirmo para vocês, mas eu acho que sim, né? Que eu me lembre sim. Então, finalmente consegui sair, apesar de você e de Jane. E arranquei a maior parte do papel, então você não vai poder me colocar de volta. Tipo, me libertei, eu consegui sair, eu arranquei o papel, você não vai conseguir, tá tudo exposto, tá tudo às vistas, você não vai conseguir me colocar de volta. Ora, que razão teria aquele homem para desmaiar? Mas o fato é que desmaiou. E bem ao lado da parede, no meio do meu caminho. De modo que tive que rastejar por cima dele todas as vezes. Gente, muito louco esse final. Acaba assim o conto, tá? Vou ler de novo esse último parágrafo para vocês. Ora, que razão teria aquele homem para desmaiar? Então, ele conseguiu abrir o quarto, né? Viu que ela estava daquele jeito, muito louco, aquele jeito que a gente viu ela descrevendo, né? Ela se machucou mordendo a cama, pegou a corda, se amarrou talvez na corda, estava rastejando pelo chão do quarto, todo o papel de parede arrancado.
e aí ela diz, né, para ele que tinha conseguido sair e que ele não conseguiria colocá-la de volta e ele desmaia. O fato é que desmaiou, bem ao lado da parede, no meio do meu caminho. Essa frase eu circulei, no meio do meu caminho, porque, gente, é o meu caminho, né? É o meu caminho. Você está no meio do meu caminho, de modo que tive que rastejar por cima dele todas as vezes. E é estranho, né? Assim, é estranha a escolha lexical dela, é estranha a escolha todas as vezes. Tive que rastejar por cima dele todas as vezes. Não sei, me dá uma sensação de que isso fica continuamente acontecendo sem cessar, sabe? Que fica acontecendo isso, que ela fica ali passando por cima desse homem que tá no meio do caminho dela e assim termina, né? Então a gente tem um processo. Nossa, que livro! Cara, eu amei esse conto, né? Dá para perceber. Eu não vou aqui, porque acho que já ficou muito comprido também. Eu não vou aqui ficar assim falando tudo que eu já falei, né? Sintetizando tudo que eu já falei, porque eu acho que não precisa, mas eu acho que a gente vê como que esse processo dela de fragmentação, de dissociação, está totalmente ligado aí a esse isolamento, a essa condição de pouca autonomia, de nenhuma autonomia, né, dentro ali dessa relação dela com o John e tudo mais, e o como que essa investigação do padrão, a investigação do papel, essa investigação toda que ela empreende ali, está totalmente ligada, está totalmente conectada a esse contínuo dar-se conta de que algo não vai bem nas próprias circunstâncias da narradora. É muito bacana esse conto, espero que vocês tenham gostado. Não vou fazer uma síntese final, acho que vou deixar vocês aí com o impacto desse conto. E assim, quanto a, gente, ela era a mulher, não é isso que cabe, tá? Perguntar, ela era a mulher que estava atrás do padrão, ela era a mulher, ela saiu do papel de parede. Não, tudo a gente precisa entender como tendo vários sentidos, sim, são sentidos que não são excludentes, eles muitas vezes se complementam, né, trazem perspectivas diferentes sobre esse conto. Não existe esse tipo de livro, não tem como, é algo muito infrutífero você ficar tentando determinar. Será que ela teve ela estava ali tendo um delírio, ela estava ali, né, tendo alucinações com esse papel de parede? Ou será que isso tudo aconteceu? E será que ela está falando só do casamento? Ou será que tem algo enigmático nessa casa? Bom, o que a gente tem aqui são hipóteses a excluir. As outras, não tem como responder. Não tem como responder. Hipótese a excluir, por exemplo, seria algo de sobrenatural. Não tem nada, nenhum indício nesse conto, que nos leve a pensar numa leitura sobrenatural do fenômeno do papel de parede, entende? Então, a gente pode descartar. Agora, não é um conto que se preste a uma leitura totalizante, né, de um sentido único para essa história, de falar, foi isso que aconteceu, entendi, coisa e tal, porque não é esse tipo de narrativa, é um tipo de narrativa que realmente está trabalhando aí uma multiplicidade de sentidos, uma narrativa em primeira pessoa de uma personagem que a gente não entende muito bem qual que é a condição dela, então a gente fica de fato com esse final em suspenso e com toda essa história em suspenso, mas sem dúvida, sendo que dá para a gente afirmar, porque o texto nos dá elementos para isso, é que existe algo que acontece internamente, né? Existe algo que essa personagem vivencia de uma forma privada, algo que diz respeito a essa vida interior dela, esse psiquismo, não sei, alguma coisa que ela está ali vivendo e que os outros personagens não afetam, e há alguma coisa que se desenrola nesse entorno e da qual ela dá pistas que tem relação com esse casamento, com essa doença, entre aspas, ou não, a gente não sabe muito bem o que é,
e nessa privação aí de contato que ela tem com as pessoas que ela quer ter, essa privação de atividades que ela gostaria de desempenhar, como o trabalho e tudo mais. Então é isso, eu vou parar por aqui porque já ficou muito grande. Se vocês gostaram, depois comentem comigo. Se vocês têm livros aí para sugerir ou coisas para a gente discutir, fazer uma outra rodada de vídeos, vocês me avisam. E é isso por hoje. Deixa eu parar de gravar então. Obrigada!